Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de janeiro de 2026. E o mês de janeiro já está acabando, gente. Daqui a pouco estamos armando a árvore de Natal novamente. E nessa noite nós recebemos a nossa querida irmã Denise Purpato, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer o nosso estudo da noite. E o tema é dessa obra aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está bem velhinho, caindo a folha, mas vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E o estudo de hoje é do capítulo 12. Amai os vossos inimigos, item 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Eita ferro! Que tema bom, né? Para nós, espírita, para todos, né? Mas antes de realizarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura de uma página do nosso preparo. Ela vai fazer a prece. Depois eu passo a palavra para a Denise. Denise, você tem até 7h20, tá bom? 19h20 para fazer a sua reflexão. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o nosso preparo é desse livro aqui, Pai, perdoa-lhes. E a lição aberta foi a 100, que tem como título, assim, é do livro, é do Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. E a lição 100 diz assim, tem como título Perdoar e Ser Perdoado. E ele nos fala assim, quem perdoa se isenta da lei do karma. Quem é perdoado fica devendo a ela. Quem perdoa ensina o que já sabe. Quem é perdoado aprende o que desconhece. Quem perdoa caminha adiante. Quem é perdoado não sai do lugar. Quem perdoa se faz luz. Quem é perdoado vê o clarão. Quem perdoa vence. Quem é perdoado lutará ainda. Quem perdoa se põe de pé. Quem é perdoado precisa se levantar. E ele termina: quem perdoa semeia. Quem é perdoado apenas colhe. Então, amigos, depois dessa lição aí que nos traz aí muitas reflexões, que Deus abençoe essa nossa reunião pública, a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida. Abençoe a nossa amiga Denise, que hoje vai nos trazer mais uma lição do Evangelho e nos ajudar a entender cada vez mais esse Evangelho bendito de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, graças a Deus. Graças a Deus. Denise, a palavra está com você. Que Deus te abençoe sempre e a sua família e continue a abençoar todos nós. Boa noite, pessoal. Um prazer estar em Petrópolis com muitos de vocês, né? Que nem todo mundo está em Petrópolis, né? Hoje eu brinquei e falei, tem que ir para casa rápido que eu tenho uma palestra em Petrópolis. Aí a pessoa olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, não, eu vou fazer online, né? Só para criar um clima, né? Que eu vou para Petrópolis. Mas eu amo Petrópolis, viu? Acho um lugar delicioso, muito bom, muito gostoso de estar. O tema de hoje é um tema que todo mundo aqui já conhece, não tem nenhuma novidade. Eu não vou trazer nenhuma novidade. Nós só vamos relembrar alguns aspectos colocados no nosso cotidiano, que eu acho que é o que nós precisamos fazer na nossa vida do dia a dia. Pegar os ensinamentos que a gente já tem e colocar na nossa prática, né? Então, o nosso tema do capítulo 12, como a Rose já falou, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face, né? Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus. Quando a gente lê e somente lê, a gente pode pensar assim, de duas maneiras, né? Eu estou longe pra caramba disso, ou nessa encarnação não vai dar, não. Ou a gente pode pensar assim, eu acho que não é tão difícil fazer isso, não. Eu acho que tem um conhecimento por trás toda essa didática que Mateus nos traz nas palavras de Jesus, né? Quando ele dizia assim, se vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Que outra face é essa? Nós também já estamos cansados de ouvirem vários palestrantes falando da mesma forma, que eu acho que é uma maneira muito coerente de se pensar. Eu não tenho que me oferecer para que o outro continue me causando sofrimento. Não é essa a proposta de Jesus. Quando ele diz apresentar ele também a outra possibilidade, a tua melhor parte, apresentar ele também o que você tem de melhor. Nós vivemos momentos assim, bastante desafiadores na atualidade, no mundo todo, no mundo todo. No mundo todo, hoje eu falava com uma pessoa que se dizia assim, desencantada com a humanidade, inclusive com Deus. Como é que ele permite tantas atrocidades? Eu não preciso detalhar, mas todo mundo aqui tem conhecimento do que vem acontecendo em várias situações, mas a última relacionada a um animal, e teve um outro animal antes, que foi um cavalo também, que foi bastante divulgado, a maldade que foi feita. E essas maldades sempre têm um requinte de crueldade, elas sempre envolvem o prazer de fazer, né? De quem está fazendo um prazer, e não nasce do nada. É óbvio que essas pessoas já apresentavam comportamentos que poderiam dar um destaque para um transtorno importante. Essa pessoa é doente. Eu não estou aqui dizendo que elas precisam ser olhadas como coitadas, como vítimas, não, mas elas são doentes. Então, perdoar nesse sentido, nessas situações, vai requerer de nós muito mais virtudes, muito mais energia. Então, quanto maior a dor causada por uma pessoa a nós mesmos, nós realmente vamos ter dificuldades em perdoar. E aí eu trouxe um livro que tem me ajudado muito, há muito tempo, há muitos anos que eu trabalho com ele, eu acho até que eu já falei dele aqui em algum momento, não sei, que é o livro do perdão, que é de Desmond Tutu e a filha dele, que é MPHO, que eu não sei nem falar o nome dela, Tutu também. O livro do perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Então ele começa contando, lá no primeiro capítulo, ele começa contando a história pessoal dele de sofrimento. Ele começa nos dizendo, na introdução, ele fala para a gente por que perdoar, né? Ele traz algumas histórias de sofrimento, mas a dele, em particular, ele fala no capítulo 1. Por que perdoar? Houve muitas noites em que eu, ainda pequeno, fui obrigado a assistir, sem nada poder fazer, a violência verbal e física de meu pai contra minha mãe. E ainda me lembro do cheiro de álcool, do medo nos olhos de minha mãe e revivo o desespero impotente que sentimos ao ver aqueles que amamos ferirem uns aos outros de maneiras incompreensíveis.
Não desejaria essa experiência a ninguém, principalmente a uma criança. Eu vou parar aqui só para ressaltar que essas situações familiares de agressão, de abuso, de espancamento, podem desencadear transtornos importantes. Justifica o que as pessoas fazem? Não. A gente tem um olhar de entendimento do que está acontecendo, mas nada justifica. E aí ele continua. Quando permito que as lembranças se prolonguem, começo a desejar ferir meu pai também, do mesmo modo como ele feriu minha mãe, e de uma maneira que me era impossível em pequeno. Vejo o rosto de minha mãe, esse ser humano tão doce, que eu amava tanto e que nada fizera para merecer a dor que lhe era infligida. Quando relembro essa história, compreendo como o processo do perdão é difícil. Vejam, o próprio autor, né? Eu nem falei sobre ele quando eu comecei, né? Ele é um arcebispo que ganhou um prêmio Nobel da Paz, ele testemunhou alguns dos piores crimes que o ser humano possa cometer. Ele viveu na época do apartheid, né? A filha dele era uma sacerdotisa de uma igreja anglicana, e aí eles têm vários livros editados, né? E ele conta essa história como parte da experiência dele, né? Então, ele continua dizendo assim: os traumas que testemunhamos ou experimentamos continuam vivos na memória. O que nós podemos tirar, né? A história dele aqui continua. E aí ele fala que sem o perdão permanecemos atados àqueles que nos prejudicou. Ficamos presos pelas correntes da amargura, juntos, aprisionados. Vejam bem, ele não está dizendo, né? E ele tem uma frase dele no livro que diz assim: gostaria de compartilhar com você duas verdades simples. Não há nada que não possa ser perdoado, nem ninguém que não mereça ser perdoado. Depois disso tudo que eu li da parte da história dele, né, que ele viveu outras, uma pessoa dizer isso, gostaria de compartilhar com você duas verdades, que não há nada que não possa ser perdoado, nem ninguém que não mereça perdão. Vocês respondam aí mentalmente. Essa frase faz sentido para nós quando, diante de atrocidades como essas que nós temos vivido? Vivido não, temos visto, e algumas pessoas têm vivido. Aquelas que estão vivenciando de perto com algum dos seus, como é que pode alguém imaginar que é possível perdoar? Pois é, o problema, a grande questão é que não tem outro caminho. É isso que ele traz aqui no livro. O perdão, ele não é uma escolha religiosa, filosófica. Antigamente isso ficava nessa área, né? Ficava na área da filosofia, ficava na área principalmente na religião. Era uma virtude que tinha que ser trabalhada para você buscar a luz, para você buscar um lugar melhor no céu. E nós fomos entendendo, e aí a ciência vem nos mostrando que perdão é saúde mental, que perdão é saúde física, que o perdão ele não é uma questão religiosa. Ele está no nosso protocolo de atendimento. Ele não vai se dar de uma hora para outra. Não vai. Nós sabemos disso. Mas ele tem que acontecer. E eu acho que nós temos, pelo menos teoricamente, um passo à frente, né, gente? Que passo é esse que eu quero dizer? É porque se a gente acredita na vida dos espíritos,
Se nós acreditamos que somos espíritos, que já vivemos várias vidas, nós não estamos aqui nos relacionando entre tantas dificuldades por acaso. Tem um contexto que está nos educando. Eu não gosto de enxergar pela vertente da provação, da expiação. Eu sei que são nomenclaturas, sim, da nossa doutrina e da nossa experiência espírita, mas eu acho que se nós entendermos como educadores, a dor é uma educadora. Então, quando a dor chega nessa condição de alguém que nos ofende, de alguém que nos faz um mal, porque eu já trouxe um exemplo dramático, né, para a gente poder pensar no perdão na pior das situações. Mas não tem aqueles perdões que são também difíceis? Falava eu com uma pessoa que está amargurada por uma questão familiar com uma filha. A outra pessoa estava falando comigo a respeito de um relacionamento íntimo, quase que uma coisa assim de ofensas, de questões que não são boas, nem para ela, nem para a companheira dela. Então, assim, no final das contas, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa falar dessa virtude, dessa compaixão com o outro, a gente precisa falar do perdão. E aí eu estou falando daquele perdão do dia a dia, tá? Daquilo que a gente não coloca na conta, mas que também é perdão. Porque se eu continuo pensando, poxa, mas aquilo que ela me falou, Denise, aquilo que ela me falou é muito sério, aquilo que ela me falou, ela não podia ter falado. Aí eu fico ali amargurando. Aí ele diz aqui, quando perdoamos, retomamos o controle do nosso destino, nossos sentimentos, tornamos-nos nossos próprios libertadores. Não perdoamos para ajudar o outro, porque nós somos tão assim bons, né, bondosos, a gente acha que a gente está fazendo isso porque a gente é muito bom, e aí eu vou perdoar o outro. Não, não perdoamos pelos outros, perdoamos por nós mesmos. Em outras palavras, o perdão é a melhor forma de autointeresse. Isso é uma verdade tanto espiritual quanto científica. Porque ele em algum momento fala aqui que a gente fica encarcerado na mágoa, no ressentimento. Então, esse encarceramento, a gente entrega as chaves para o outro que nos ofendeu. Entendem? Olha só, eu estou preso na amargura, na mágoa. Eu estou preso aqui. Quem me prendeu? O outro. Quem autorizou? Fui eu. Mas eu quero sair disso. Então você vai ter que pedir as chaves para o teu carcereiro. Porque ele virou teu carcereiro. Porque você não perdoou. Então, a escolha é sempre nossa. O outro te ofereceu uma ofensa, uma falta grave. Você vai ter que ter um tempo para diluir. Ele não está dizendo aqui que é simples. Inclusive, tem um exercício aqui, né, que ele... Aqui, ó. É uma meditação, que é trilhar o caminho. Trilhar o caminho, ele propõe a imagem de um labirinto de dedo. Vocês já brincaram de labirinto de dedo? Ó, assim, é um labirinto. Então você vai com o dedo, você vai seguindo um caminho. Aí você começa aqui, ó, a primeira parte desse labirinto é contar a história. Aí você vai seguindo esse caminho. Aí você vai dar vazão à mágoa. Aí depois você vai seguindo. Se você for seguindo e conceder o perdão, você vai descer. Depois eu posso botar a foto para vocês. Renovar ou abrir mão do relacionamento. Vejam bem, ele não está dizendo aqui que a gente tem que manter o relacionamento. O perdão não é você passar por cima da falta que o outro fez. Não é deixar o outro como um coitado, como uma vítima. Ah, coitadinho, não, eu vou perdoar.
E tá, ele não fez nada, ela não fez nada. Não, não é isso. A cada um será dada a sua responsabilidade de assumir as faltas que cometeram. A cada um. Foi essa a leitura que a Carmen fez, que quem perdoa está semeando, né? Porque é essa a imagem. O que que eu quero colher quando eu semeio bondade, quando eu semeio perdão, quando eu planto a compaixão? E o nosso coração é um grande jardim. Essa imagem do jardim, até que no outro livro aqui é trazida, é isso. É, ele, ele fala sobre a ciência do perdão. Em rigorosos estudos científicos, foi demonstrado que o treinamento do perdão reduz a depressão. Gente, foram feitos treinamentos científicos. Aí são feitos através da imagem. Como é que o nosso cérebro reage a determinadas notícias? Por exemplo, né, quem gosta de assistir canais que só aparece coisas terríveis, sabe aqueles canais da tarde? Eu acho que a faixa etária é muito para o idoso, né? O idoso adora ver aqueles canais sanguinários, aquelas coisas bem violentas, né? Que matou não sei quem, aí levou, roubou não sei quem, aquelas coisas que faz sucesso, né? Porque eles botam isso porque tem público. E aí você vê a mudança do tônus, é como se fosse o tônus nosso muscular, é o nosso tônus cerebral, é o nosso tônus energético, é a nossa energia espiritual. Ela muda. Eu quero me manter tranquilo, sereno, mas eu não sei fazer escolhas a respeito do que eu assisto, daquilo que eu divulgo na internet, daquilo que eu compartilho, daquilo que eu recebo. Sei fazer escolhas. Eu preciso olhar para isso. Por quê? Veja bem, estudos científicos mostrando que o perdão reduz a depressão. Então, vamos olhando para a depressão, vamos destrinchar o que esses estudos, por onde eles caminham. Às vezes as pessoas ficam doentes, as pessoas chegam reclamando sobre a tristeza. Eu vivo triste, sem ânimo, eu não tenho ânimo para mais nada. Aí você vai olhar na raiz disso tudo, e é por isso que hoje existem estudos que se chamam transdiagnósticos, porque você não fica só no diagnóstico que o paciente traz aquele principal ali. Não. Você vai ver o conjunto de como ele funciona, de como ele reage, de como fica o pensamento dele, aquilo que ele alimenta, aquilo que ele faz e aquilo que ele não faz no seu dia a dia. Porque aí você vai conseguir ter um contexto. Senão você vai tratar somente a depressão, você vai trazer remédios que vão diminuir, mas você não vai chegar na raiz do problema. Então vamos imaginar aqui uma pessoa extremamente controladora. Ela quer controlar todo mundo e a gente sabe que a gente não controla nada. A gente não controla nem a gente. A gente consegue educar muitas coisas, controlar a gente não controla nada. Quanto mais você quer controlar, mais você está se aproximando da ansiedade, da depressão e tudo mais. Então, uma pessoa que é controladora, e aí essa pessoa quer que os filhos façam do jeito dela, e os filhos não estão fazendo. Aí ela diz que entra numa tristeza muito grande. Não, ela não entra numa tristeza muito grande. É preciso que a gente dê nome àquilo que a gente está sentindo. Ela está sentindo raiva. Ela não aceita aquilo que ela não pode mudar. Eu não posso controlar, eu não aceito, eu entro em briga com a vida, eu deprimo, eu me entristeço. A tristeza anda de mãos dadas com a raiva. Ela anda de mão dada. É que a gente não gosta muito de dizer que é raivoso, a gente prefere dizer que a gente é triste. Eu acho que socialmente muito mais aceito, fica mais bonitinho, né? Então, quando ele fala sobre isso, que os estudos falam sobre o perdão, porque ele aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual, aumenta a autoconfiança emocional.
Quem está falando isso não é nenhum livro espírita, não, gente. Olha o que ele traz para a gente. Alguns estudos estão até querendo chegar a um nível de comprovar que existe um gene do perdão na gente. Existe um gene do perdão. Eles estão querendo chegar lá, mas a gente já sabe há muito tempo, gente. A gente já sabe há muito tempo, porque os espíritos nos trouxeram isso, que o divino está em nós. Aonde estão esculpidas todas as leis de Deus? Na nossa consciência. Está em nós. Então nós temos esse gene, nós temos o gene do amor, da bondade, da caridade, né? Do perdão. Porque, como diz Joana de Ângeles, quem ama não perdoa. Por quê? Pelo simples fato de que não se ofende. Durante a caminhada de Jesus, ele nos mostrou isso. Que ele educava pela palavra, pelo amor, né? Então, aqui ainda, continuando ainda aqui no livro, ele diz assim, tem aquela passagem até que eu separei aqui, né? Concilia-te com o teu adversário o mais rápido possível e quando estiver no caminho com ele, para que o seu adversário não te entregue ao juiz e o juiz não o entregue ao oficial e você seja preso. Né? Então, eu acho que uma interpretação bastante razoável sobre essa passagem de Mateus, no capítulo 5, é que concilia-te com o teu adversário, o nosso maior adversário. Quem é? Somos nós mesmos, né? Nós já sabemos isso de cor e salteado. Porque quando a gente está bem conosco, pensa bem, pensa naquele momento que você estava quase no momento quando chamam aquele estado dos artistas que ficam horas e horas, nem pensam em comer, nem beber, nem fazer nada. Estado flow. É um estado flow. Pensa quando você estava nesse estado flow. Nada te afetava. Podia acontecer o que fosse, que você não ia se alterar. Mas pensa naquele dia que tu acordou atravessada, que até o bom dia que te deram, você falou bom dia para quem? Se eu já comecei assim meu dia, tereré, tereré. Então a gente já começa mal, a gente vibra mal, a gente escuta mal. Às vezes uma frase que é dita num determinado momento, ela repetida para a gente, ela já tem um outro tônus, um outro tom, um outro sentido. Isso bate com as nossas emoções, não é com o outro, é conosco mesmo, né? Então, e não fugindo aqui do tema do Evangelho, que todos vocês aqui já leram diversas vezes, né? E a minha proposta era realmente trazer esse sentido do perdão nessa visão que é a visão da ciência também, além do espiritismo. Eu tenho que olhar sempre aqui a hora para não me perder aqui. Tem um livro, Desafios da Terapia. É um livro para psicólogo mesmo, sabe? Reflexões para pacientes e terapeutas. Então ele conta assim, ó, do Irving Yalom, o livro. Ele conta uma história assim, olha, o capítulo dele é Empatia, ver o mundo com os olhos do paciente, tá? Ele está fazendo uma reflexão para nós, terapeutas, olharmos com os olhos do paciente. Mas olha a história que ele traz. É estranho como certas frases ou eventos se alojam em nossa mente e oferecem orientação ou conforto contínuos. Décadas atrás, atendi uma paciente com câncer de mama, que durante toda a adolescência tinha ficado presa numa longa e amarga luta com seu pai repressor, desejando ardentemente alguma forma de conciliação, um novo e diferente começo para o relacionamento entre eles. Ela aguardava ansiosamente pela ocasião em que o pai a levaria de carro até a faculdade. Uma ocasião em que ela ficaria sozinha com ele por várias horas. Mas a viagem, há tanto tempo esperada, se revelou um desastre.
O pai se comportou exatamente segundo o figurino, reclamando longamente do riacho feio, entulhado de lixo às margens da estrada. Ela, por outro lado, não viu absolutamente nenhum entulho no belo e rústico córrego, que conservava sua beleza natural. Não conseguiu descobrir nenhuma maneira de responder e, acabando por cair em silêncio, eles passaram o restante da viagem desviando o olhar um do outro. Certamente, se eu estivesse nesse lugar, eu ia pensar, nossa, já está ele reclamando de novo, né? Mais tarde, ela fez a mesma viagem sozinha e ficou surpresa ao notar que haviam 2 córregos, um em cada lado da estrada. Dessa vez eu era a motorista, disse ela com tristeza. E o córrego que tinha visto da minha janela, no lado do motorista, era tão feio e poluído quanto meu pai o tinha descrito. Mas na ocasião em que ela tinha aprendido a olhar pela janela do pai, era tarde demais. O pai estava morto e enterrado. Então, ele sugere aqui, ó, olhem pela janela do outro, tentem ver o mundo da forma como, no caso, ele diz, o seu paciente vê. Né? Ele tá dizendo para a gente sentar no lugar do outro. Nesse caso, ele está falando do paciente. Mas quantas vezes a gente não tem paciência para aquelas pessoas que são mais difíceis? A gente julga que aquelas pessoas estão sempre olhando a vida por uma janela como aquela, reclamando de tudo, mas a gente não sentou na janela para enxergar na perspectiva dela. A gente fala dentro da perspectiva da sua janela, da forma como você está encarando a vida. Então, é muito importante que a gente lembre desse posicionamento para que a gente possa ter mais facilidade em perdoar. Porque aí já é uma etapa para que a gente não se ofenda. Sabe por quê? Porque nós temos uma sensibilidade, uma facilidade de nos ofender com muita facilidade, com muita rapidez. Então, quando o Desmond Tutu fala e ele faz esse convite para perdoar, ele diz assim: por ora, basta dizer que o convite para perdoar não é um convite para esquecer. Ele ainda faz uma lista aqui. O que não é o perdão. Por exemplo, o perdão não é esquecer. Ninguém está convocando as pessoas a esquecerem. Até porque, gente, é contrário à nossa natureza. Você só vai esquecer se você tiver algum problema importante mental, né? Um Alzheimer, se você tiver uma demência. Aliás, tem gente que lembra mais do passado do que do presente. E tem ainda esse problema, né? Vamos falar de velhice. Né? Eu acho que a maioria aqui é mais para o idoso do que para os mais jovens, né? Eu acho que não estou vendo ninguém tão jovem assim. Nós estamos envelhecendo. O que que eu estou cristalizando e que eu não melhorei ainda, que eu preciso melhorar? Porque tudo que eu não melhorar agora vai aparecer na velhice. Quem tem os seus idosos sabe quais são as teimosias, quais são as suas cristalizações, quais são as suas dificuldades, aquilo tudo que a gente não resolveu lá atrás. E aí, quando a pessoa vai ficando com mais problemas mentais, ela lembra mais do passado do que do presente. Se ela tiver uma lista de inimigos, gente, ela todo dia vai te relatar o mal que ela sofreu. As mágoas, as amarguras, as deficiências. Nossa, olha, vai contar 10 vezes a mesma história. Ai, você lembra quando a fulana fez aquilo comigo? Nossa, foi muito difícil aquilo, eu não perdoo. Mas é assim que funciona. Aí a gente olha para as pessoas que estão nesse processo, a gente pensa assim, olha, eu não quero isso para mim, não. Vamos começar a diminuir, né? Qual seria a minha lista se nós fizéssemos agora aqui um exercício? Qual é a minha lista de quem eu preciso perdoar? Eu acho que talvez a gente tenha uma lista assim
muito grande de quem eu estou precisando conversar, desculpar. Mas será que eu tenho uma lista? Ou eu tenho uma, duas pessoas que me fizeram assim uma ofensa muito grande, um mal, algo que eu ainda carrego em mim? Eu preciso trabalhar isso ainda hoje. Eu preciso trabalhar isso ainda hoje. Senão nós seremos aqueles velhinhos, se nós chegarmos lá contando a história de novo, 10 vezes para a pessoa que está do nosso lado. Nem é um convite para afirmar que um ferimento é menos doloroso do que realmente é. Não é para esquecer, nem para diminuir a dor do sofrimento. Tampouco é um pedido para colar um curativo qualquer na ferida de um relacionamento. Não é. Perdoar, o convite para perdoar é para encontrar liberdade e paz. Certa vez eu vi uma mulher, eu falei, na hora eu falei, estou longe disso ainda, hein? Um rapaz que estava preso e que, se eu não me engano, matou o filho dela. Um assalto, alguma coisa assim. Passado um tempo, ela foi na delegacia, ela quis conversar e disse para o rapaz que perdoava ele e que rezava muito para que ele se encontrasse. O cara até chorou. O cara que foi o agressor e tudo mais até chorou. Você tem que estar, como diz ali o nosso pessoal lá do nosso time, né, Rose? É outro patamar, né? Aí já é um outro patamar, né? A gente ainda está um pouquinho distante. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso no dia a dia, nas nossas pequenas situações corriqueiras, nas nossas situações, trabalhar a nossa impulsividade, o direcionamento da nossa palavra. Tudo isso vai contextualizar a nosso objetivo maior, que é trabalhar o perdão. Porque se eu começo a trabalhar a não ofensa, eu já estou no meio do caminho. Porque se eu me ofendo pouco, eu vou ter muito mais condição de perdoar. Agora, se há qualquer coisa que aconteça, eu me ofendo, o perdão abre a porta para a paz entre as pessoas e cria o espaço para a paz dentro de cada um. De cada um. É, eu vivi uma situação até um tanto recente com uma pessoa que eu não sei nem o que foi, eu tenho certeza que não foi comigo, mas não estava falando comigo e nem com meu marido. E aí, eu conheço há anos, aqui no meu condomínio, conheço há anos. E aí, como agora a gente participa mais das situações que acontecem aqui, né? Aqui eu estou em casa, eu estou vendo ali, a criançada está lá na praça brincando, um monte de criança brincando. Amanhã a Eloá está aqui. Amanhã, com certeza, a gente está lá na rua com ela brincando. Quer dizer, então a gente agora é muito mais, fica mais lá na praça, né? E aí tinha uma situação com uma criança dessa família, que eu não entendia muito bem, né? Mas o Carlos, ele é do tipo assim, falou bom dia comigo, ok, se não quer falar, é um favor que está me fazendo, né? Eu sempre falei assim, a gente precisa insistir mais com as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade nesse sentido. E aí, aquilo estava me incomodando, realmente estava incomodando a ele também, porque na hora da brincadeira com as crianças, a gente sentia que a criança ficava assim um pouco, né, para brincar com a Eloá, e a Eloá também foi crescendo e foi entendendo algumas coisas, né? E aí, certa vez, a criança estava brincando, tinha um garoto brincando com um brinquedo dessa criança, a Eloá falou assim, posso brincar? Aí eu falei assim, você tem que perguntar se você pode brincar também com o jogo e tal. E aí esse menino falou assim, mas não é meu. E ele ficou sem graça, porque eu acho que ele sabia do desconforto dessa criança em emprestar para Eloá. E aí o garoto estava assim embaixo, né? O menino estava embaixo, falou assim, é, eu vou guardar. Na hora aquilo me veio,
assim, uma raiva, que eu falei assim, desce, desce lá. Você não vai brincar. Ele não quer emprestar, ele não quer emprestar, tá tudo certo. Vem aqui, vai brincar aqui, não sei o quê, aí botamos ali, vai brincar. Ela, por quê, vovó? Ela não entendeu nada. E aí eu expliquei. É porque nem todo mundo, de repente, gosta da gente e tal. Aí, bom, vou resumir a história. O Alberto me ouviu contar história ontem. Ele me ouve, eu falo, eu gosto de história, mas essa é uma história minha, tá, Alberto? Da minha autoria. O contexto nem sempre tão bom, né? Mas. E aí aquilo ficou para mim, eu fiquei, meu Deus, né? Nós somos exemplos. As crianças estão percebendo isso. Eu não sei o que está no bolo disso, né? Eu não sei o que está no bolo disso, mas aí eu pedi para falar com a pessoa e fui conversar. Mais jovem do que eu. E aí eu mandei um texto, né? Dizendo que eu não poderia ir contrária, que eu pedia perdão se eu tivesse ofendido, ou o Carlos em algum momento, alguma situação que eu não sabia o que que era, mas que eu ficava o desconforto de não falar nem bom dia, nem nada. Eu pedia perdão, usei essa palavra, que eu pedia perdão, e que eu acho que a gente tinha que ter coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E eu falo muito sobre isso. O meu contexto de vida é para isso. E eu não queria agir diferente. Então, eu não queria ser exemplo para minha neta de quem tem uma divergência com alguém. Então, e aí a pessoa falou, não falou a situação, falou só que não falou, não sei o quê, e aí ficava aquilo desagradável, enfim, não ficou. Não sei dizer o que magoou em algum momento, mas ficou assim. E aí passou a falar-se, oi, tudo bem, que não sei o quê, em festa a gente fala, se fala. A criança envolvida nisso, ela ficou leve, ela veio sentar para conversar comigo. Ela falou de um aniversário passado da Eloá, que obviamente ele não foi convidado, porque a gente não tinha intimidade com a família nenhuma, né, nesse sentido dessa situação. E ele falou até o dia que foi o aniversário. Eu falei, gente, ele deveria estar desejando muito estar nesse. E eu. E aí, ano passado, ele participou do aniversário, a pessoa veio aqui também e tudo mais. Não seremos melhores amigos, mas aquilo me tirou um peso. E eu estou dizendo para vocês que não é simples fazer, não, mas é muito melhor. É muito melhor. Ainda que eu não entenda o fundamento, ainda que eu não entenda aquilo que não ficou talvez bem visto para a pessoa e tudo mais. E eu sei que é uma pessoa que tem muitas dificuldades familiares, o funcionamento não é tão bom, então eu não preciso justificar aqui para dizer assim, não, eu estou em melhor condições emocionais do que. Não, não é isso, não. A pessoa até se emocionou falando comigo, assim, estava muito nervosa, parecia até que ela estava numa prova oral comigo, sabe? E eu quebrei o circuito do mal-estar. Eu dei a oportunidade dela. Então, assim, se você mostra uma parte boa que a pessoa talvez não tenha tido oportunidade de conhecer, a pessoa também pode te mostrar uma parte boa que ela também tem. E já me mostrou. Então, que a gente possa sempre é, traduzir as situações como oportunidades que nós temos de trabalhar o que nós aprendemos, aquilo que nós falamos. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu sou palestrante espírita, que palestrante é essa? Que fala, fala, fala e está fazendo diferente, né? Porque eu lembro muito bem da raiva que eu senti daquela situação, de um descaso daquela pessoa para comigo e para com a minha neta, né? Não tem aquela história, faz comigo, mas não faz com o filho meu, né? É mais ou menos isso daí, né?
E falando sobre perdão, no livro do Jack Cornfield tem uma meditação sobre o perdão, que Longfellow coloca uma frase assim, ó: se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, encontraríamos na vida de qualquer pessoa dor e sofrimento suficientes para desarmar qualquer tipo de hostilidade. Porque ninguém reage a essas situações sem estar trazendo dor e sofrimento e traduzindo isso da pior maneira possível. Você é coautor desse cenário, coautor, coautor. E a escolha é nossa. A escolha é nossa de fazermos isso, de mantermos esse cenário. O perdão é simplesmente um ato do coração, um impulso para liberar a dor, o ressentimento, o ultraje que você carregou como um fardo por tanto tempo. Ele desoprime o seu coração e o ajuda a reconhecer que não importa a intensidade com que a condene ou quanto tenha sofrido com as más ações de uma outra pessoa, você não irá expulsá-la do seu coração. Então, isso é fundamental que a gente pense. A gente não tem esse domínio por mais que a gente até tente fazer isso, olha, eu não quero pensar sobre isso. Quanto mais você diz, eu não quero pensar sobre isso, mais você fortalece o isso. Você dá destaque para isso. Então, a melhor maneira de nós nos liberarmos dessas constrições que nós acabamos por carregar é, é o perdão. E para isso a gente precisa, aí eu vou trazer um outro autor aqui que eu estou apaixonada pelo livro dele, que se chama Rick Hanson, e o capítulo é Coragem. Sábio será quem for pacífico, afetuoso e destemido. Então, é preciso coragem para poder olhar para o outro e perceber que o que é do outro, por pior que seja, eu posso deixar com o outro. Eu posso trazer se essa for uma relação próxima, porque tem relações que a gente não consegue afastar. Uma mãe que destrata um filho que destrata uma mãe. Você não tem ex-mãe, ex-filho, você não tem ex-pai. Você pode até se afastar dessa pessoa, você caso vai morar sozinho, mas vai continuar sendo seu pai e sendo sua mãe. A escolha de carregar esse peso, esse fardo da tristeza, da amargura, do ressentimento, essa responsabilidade é sua. E aí, para finalizar, eu vou trazer a oração do José Tolentino de Mendonça, no livro Um Deus que Dança, Itinerários para a Oração. É um autor que vale a pena demais ser lido. Rezo nessa manhã o teu amor, ó Deus. O teu amor que nos aceita por inteiro, que abraça o que somos e o que não somos, o que nós fomos e o que nos tornamos. O teu amor que ama as nossas possibilidades infinitas e indefinidas, os nossos desabrochares esperançosos e as nossas quedas frustrantes, as nossas liberdades insensatas e a nossa timidez hesitante. O teu amor ensina-nos a confiança e continuamente relança a nossa história. Então, que nós possamos pedir sempre a Deus, esse Pai amoroso, essa espiritualidade que nos acompanha, que nos momentos mais difíceis, aonde nós vamos precisar de maior compaixão, de maior resiliência, que a gente possa provocar em nós essa outra parte, que é a melhor parte que nós temos. Porque a outra parte ruim, todo mundo já conhece. Vamos lançar mão da melhor parte,
né? E que nós possamos sempre, elevando os pensamentos a Deus, agradecer pela oportunidade do conhecimento que nos acalma e que nos faz, cada dia, termos a possibilidade de sermos melhores. Obrigada, gente, pela oportunidade de estarmos juntos. Um beijo. Obrigado, minha amiga, por tratar desse assunto, né, de uma forma tão brilhante. Realmente esse tema, né, é um tema que nós temos que trabalhar bastante dentro de nós. O perdão, a compreensão do que o outro está passando, se colocar no lugar do outro, né? E a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso. Então, a gente precisa refletir muito. Essa semana, nos nossos estudos aqui da casa, esse capítulo 12, né? Tem trazido muito essas oportunidades para todos nós, que a gente possa refletir bastante e procurar fazer essa modificação dentro de nós. Como você colocou bem, o perdão é a nossa libertação. É aquele, né? Tirei esse peso, tirei esse peso de dentro de mim. Então, um esvaziamento daquilo que nos sufoca, né? Que nos agonia. Então, realmente, quem perdoa se liberta. Então, muito obrigado por você ter conversado com a gente sobre isso. Foi muito, muito bom, muito, muito bom. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que possamos sempre contar com a sua presença aqui na nossa casa. E esse ano, graças a Deus, abriu uma brechinha, né, no seu trabalho. Que bom, que bom. É sempre bom te ouvir, minha amiga. Um beijo no coração, um beijo para a tua família. Que Deus te abençoe, abençoe teu trabalho, abençoe o teu trabalho doutrinário, os seus filhos, seu marido, sua neta, que você possa continuar aí trabalhando e nos ajudando a compreender melhor dessa forma tão especial que você tem, graças ao seu trabalho, né? Seu conhecimento doutrinário também. Isso nos ajuda muito. Falar sobre isso, às vezes, dói, mas é necessário, porque nos alivia muito. Então, um beijo para você. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui nossa noite de estudo de hoje. Eu adorei, foi muito bom. E lembrando a todos que segunda-feira, dia 2 de fevereiro, retornamos às nossas atividades doutrinárias, os nossos cursos, porque até então, mês de janeiro, nós só tínhamos palestras, segundas e quintas. Mas a partir de 2 de fevereiro, segunda-feira, voltamos aos estudos às 4 horas da tarde, estudo do Livro dos Espíritos, drama de obsessão, né? E aí, quarta-feira, temos o Evangelho, o Sermão do Monte, quinta-feira, Diversidade dos Carismas, a nossa querida Amélia Rodrigues, né? A Luz do Mundo, sexta-feira, Livro dos Médios, e temos o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? Nós estamos estudando nos bastidores da obsessão. Então, começamos tudo de novo a partir do dia 2 de fevereiro. E convido a todos para estarem conosco. Então, para encerrarmos aqui, eu vou pedir ao nosso amigo Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Pois não. Que neste momento possamos conduzir-nos a um padrão vibratório elevado, que nos permita nos colocarmos em agradecimento por este momento, por este encontro, que o Pai, que é onisciente, onipresente, conhecedor de nosso íntimo, nos favoreça, nos auxilie para que possamos sempre estar prontos a superarmos questões que se dão no dia a dia de nossas vidas. Que possamos então refletir sobre o tema de hoje, o perdão, e colocarmos em nossa vivência para nos libertarmos e não ficarmos prisioneiros deste sentimento que nos prende a uma condição em que nos coloca como se fosse uma âncora e que possamos então, com as bênçãos do Mestre Jesus, o médico das almas, termos o esclarecimento necessário para que possamos desenvolver em nosso íntimo todas essas condições necessárias para nos libertarmos daquilo que possa nos aprisionar e condição que nos conduzirá a nos tornarmos livres.
que nossos mentores, a espiritualidade que nos assiste, possa nos auxiliar para que possamos seguir então este caminho libertário, este caminho na direção da luz, da vivência do amor e da caridade. Portanto, ao término deste momento de prece, estejamos todos agradecidos por esta oportunidade de reflexões e esclarecimentos tão necessários para que, em nossa jornada evolutiva, possamos seguir na direção do crescimento espiritual. Estejamos com Deus em nossas vidas e Jesus em nossos corações. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Mais uma vez eu agradeço a Denise por estar conosco, agradeço a presença de todos vocês, Maria Inês, Verinha, Carmen Dulcinea, Denise Menezes, Alberto, Ana, o Beto daqui. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Ó, no beijo do coração de todos. Um beijo. Fiquem com Deus, uma boa noite. Que Deus Boa continue a noite a nos todos. fortalecer. Mas acima de Boa tudo, noite, gratidão. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tia.